Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, são 11 horas da manhã aqui em Nova York, 1 da tarde no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, e 6 horas da tarde lá em Jerusalém, em Israel, no momento que eu gravo esse vídeo. E, bom, temos algumas novidades aqui sobre a situação na faixa de Gaza, na Cisjordânia, mas o grande assunto do dia foi a declaração do Trump ontem falando que os Estados Unidos vão controlar a faixa de Gaza. Olha só que coisa, uma declaração bombástica sem dúvida alguma, né? É o assunto que está dominando todo mundo hoje, é lógico, metade do mundo está reclamando, Lula está chorando, a ONU caiu no chão, um estado catatônico, o presidente da Espanha está tendo espasmos, né? Ou seja, está todo mundo, a esquerdalhada do mundo inteiro está reclamando dessa história aqui. E de você parar para pensar, tem uns problemas nessa história mesmo, né? Não era o Trump que falava que os Estados Unidos não tem que se meter mais em guerra, que os Estados Unidos tem que cuidar dos Estados Unidos e não meter em guerra mais, e agora de repente ele fala em controlar a faixa de Gaza, né? Que história é essa? Vamos entender esse caso aqui, o que o Trump quis dizer com essa história de não, que os Estados Unidos vai controlar a Palestina. Tem gente dizendo que já estão vendendo terra aqui, ó. Quem quiser, americano quiser comprar terra na Palestina, lá na faixa de Gaza, já estão vendendo por aqui já. Será que vai ser isso mesmo? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Raposa de 9 Caudas Longas, Enche o Pote Sexta-feira no Nosso Mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, não é que não teve novidades ontem, tá? Teve algumas coisas sim, teve aqui, Israel fez alguns ataques aqui na cidade de Jenin, aqui na Cisjordânia, né? Continua a operação ali contra grupos terroristas que tem nessa área. Também aqui no sul do Líbano também teve algumas operações israelenses em cidades aqui no sul do Líbano. Houve também a volta da Naama Levi, né, a refém voltou para casa. Veja, ela já tinha sido libertada no sábado passado, tá? Mas ela foi libertada e foi para o hospital. Aqui ela está voltando para casa mesmo, está indo para casa dela, né? Então o pessoal celebrando, todo mundo dando as boas-vindas a ela, né? Então teve coisas que aconteceram hoje, mas é fato que não foi muita coisa. O Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nada muito significativo aqui. O ponto central foi essa, né? A gente sabia que essa conversa do Trump com o Netanyahu traria novidades, mas sinceramente ninguém esperava uma novidade deste tamanho. O Trump disse que os Estados Unidos vão assumir a faixa de Gaza. Bom, antes da gente entrar nos detalhes que a gente sabe sobre isso e qual que seria realmente o que o Trump quer dizer com isso, né? Vamos lembrar que existe um dilema sobre o que Israel poderia fazer com a faixa de Gaza depois dessa guerra, né? Israel conseguiu eliminar a maior parte dos terroristas do Hamas, mas o Hamas ainda está muito forte aqui na faixa de Gaza. Israel saindo daqui é só questão de tempo para eles crescerem de novo, arrumarem armas de novo e fazerem outros ataques novamente. Então Israel não pretende essa saída. Existem outras alternativas aqui. Israel falava em deixar vários corredores aqui com presença constante israelense dentro da faixa de Gaza, isso é uma alternativa. Existe a ideia de que a autoridade palestina, que hoje controla partes aqui da Cisjordânia, né, da Judéia e da Samária, passasse também a controlar a faixa de Gaza, isso seria uma outra possibilidade também. Enfim, a verdade é que ninguém sabe muito o que fazer com a faixa de Gaza, porque qual que é o problema? O Hamas é muito forte lá, e a autoridade palestina, você lembra, é brigada com o Hamas, então a autoridade palestina tomar conta da faixa de Gaza não vai ser uma coisa muito fácil de acontecer. Israel não vai poder tomar conta da faixa de Gaza o tempo todo. Então surgiram várias possibilidades. Uma possibilidade seria a criação de uma força de países, de vários países, se falou no Egito, na Jordânia e nos Estados Unidos, ou no Egito, no Catar, Jordânia e Estados Unidos, que colocariam, que fariam, né, o patrulhamento aqui de Gaza, que assumiriam o controle da faixa de Gaza. Israel sairia e eles assumiriam esse controle. Isso é uma possibilidade, né? Como eu falei para vocês, não tem nenhuma saída fácil, porque Israel tomar toda a faixa de Gaza e passar a controlar tudo, o pessoal não iria querer também, né? E aí, como é que fica? Deixar com os próprios palestinos, vai surgir o Hamas de novo, vai voltar terrorismo mais adiante. Então, o que o Trump falou é isso. Não, então agora os Estados Unidos vai cuidar disso daqui, vai ser um governo americano nisso daqui, né? E, bom, e falou, inclusive, que não descarta colocar tropas
para apoiar a reconstrução de Gaza. Ele disse que não, que nós vamos reconstruir Gaza e coisa e tal, vamos tirar os palestinos de lá, vamos mandar para o Egito e para a Jordânia e vamos reconstruir Gaza inteira e coisa e tal. E, bom, é aquele negócio, né? Ele falou isso, o Trump não é um cara bobo, tá? Ele sabe que isso é uma coisa inviável, né? Que o pessoal iria chorar com isso daí. Então, é lógico que teve aqui, ele falando que mandaria tropas para Gaza se fosse necessário e que vê uma propriedade de longo tempo, né? Ou seja, os Estados Unidos tomaria conta de Gaza por um longo tempo, né? E lógico, como era de se imaginar, o pessoal não gostou, né? Os manifestantes pró-Palestina que lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, reclamaram muito também, o pessoal reclamando pra caramba aqui, teve mais protesto não sei aonde, e é lógico também o Mahmoud Abbas, que é o chefe da autoridade palestina, também não gostou dessa história. Como assim, né? Pode ser que ele acabe controlando a faixa de Gaza, então ele não gostou disso daqui. O rei Abdullah II, que é da Jordânia, também não gostou. E o Xi Jinping falou que não gostou também, e o pinguço corrupto também falou que não gostou, né? Não, que não sei o que lá, quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, não sei o que lá. Pois é, Lula, mas aí o pessoal bota o Hamas lá, não tem jeito, pô, tem que dar um jeito de resolver isso sem terrorista. Enquanto o pessoal lá confiar em terrorista, não tem o que sair, não tem o que fazer, né? Enfim, o fato é que, é lógico, o Trump falou esse tipo de coisa sabendo a reação que iria causar, né? Até a ONU falou aqui, não, porque a transferência ou deportação de pessoas de território ocupado é estritamente proibida. Eu acho muito engraçado o pessoal falar isso, porque se os Estados Unidos fizer, eles vão fazer o quê, né? Guerra da ONU com os Estados Unidos. Ah, porra, que chato isso, né? Então aqui, ó, Gaza precisa ser reconstruída com todo o respeito à lei internacional e os direitos humanos e coisa e tal. Enfim, é lógico que o Trump sabia que isso iria dar muita crítica contra ele, né? Mas aí, então por que ele falou isso? Qual que é a história disso daqui, né? Ele ainda mandou isso daqui, ó. Todo mundo ama a ideia dos Estados Unidos ser dono de Gaza, né? Criaria muitos empregos para desenvolvimento daquele pedaço de terra e coisa e tal. Ele falando como um empresário isso daí. Mas eu falei para vocês, isso tem uma inconsistência também, porque a verdade é que o próprio Trump falou que não quer ver os Estados Unidos em guerra, não quer ver os Estados Unidos se metendo no Oriente Médio, coisa e tal, e aí de repente ele fala que vai controlar a faixa de Gaza inteira. Isso, né, não é uma coisa simples, né? Agora, o próprio grupo, o Hamas, embora tenha um monte de gente reclamando aqui, o Lula falando, o ONU falando e coisa e tal, o Hamas diz que está pronto para conversar com o Trump. Não, vamos conversar com o Trump sobre essa reconstrução e coisa e tal. É aquele negócio, né? Israel de fato destruiu o Hamas ali na faixa de Gaza. Ainda tem alguns terroristas ali? Sim, ainda tem. É lógico que eles vão se reconstruindo com o tempo, né? Mas a maior parte do pessoal lá é novato agora, gente que não sabe usar arma direito, não sabe fazer as coisas direito. Então, se a coisa for feita da forma correta, de fato dá para impedir esse pessoal. O pessoal está falando que conversa. Não, vamos conversar com o Trump, né? Aqui, ó. E por que ele falou sobre o Trump sobre a solução de 2 estados? Nós não podemos continuar repetindo a mesma abordagem errada, a mesma abordagem que falhou vezes e vezes de novo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha só, a gente já tentou esse negócio de 2 estados e não deu certo. E não deu certo porque os palestinos não querem, porque vamos combinar, no momento já existe 2 estados ali, né? Tem Israel, tem a Palestina. Então assim, já tem 2 estados ali, mas isso não funciona, o pessoal continua fazendo terrorismo. Os palestinos que estão ali querem destruir Israel a qualquer custo. Então você fica nesse negócio. O Trump tem razão nesse ponto, você não pode repetir o mesmo assunto, não pode tentar a mesma solução de novo, já sabe que não vai dar certo isso, né? Agora, de novo, fica a questão, seria viável os Estados Unidos controlar a Gaza? É lógico que não, né? O Mike Waltz deu a dica aqui que, na verdade, o plano dele é pressionar os vizinhos árabes a propor a própria solução deles. Então, é isso que o Trump quer. O que o Trump está fazendo com esse golpe midiático, vamos dizer, essa coisa toda, é falando para a Arábia Saudita, para o Egito, para a Jordânia, olha só, esse BO é de vocês. Esse BO aqui, essa coisa, confusão toda, quem causou foram vocês com as guerras contra Israel lá em 1948, contra a criação do Estado de Israel. Então vocês que criaram esse BO desse povo ali, cheio de terrorista, que quer atacar Israel a qualquer custo. Então vocês têm que resolver isso aí de alguma forma. Dá um jeito aí, ou leva os palestinos para o outro lado, ou vocês governam a Palestina, né? Dá para o Egito. O Israel já falou, pô, se o Egito quiser controlar a Palestina ali, a faixa de Gaza ali, pode ficar no Egito, e não tem problema nenhum. A questão toda tem que impedir os ataques contra Israel, né, dos terroristas. Enfim, é isso que o Trump quer. Toda essa questão que o Trump está fazendo, de colocar, não, que vamos controlar, é para forçar os países árabes a propor a própria solução deles, né? Vamos ver.
Vamos ver se isso resolve. Eu concordo com o Trump que não adianta ficar repetindo a mesma fórmula inúmeras vezes, não tem jeito, né? O Trump também fez aí, reforçou os laços de amizade com Netanyahu, com Israel, dizendo que a ligação do povo americano e o povo israelense já dura gerações e é absolutamente inquebrável essa ligação. O Netanyahu falou que o presidente Trump é o maior amigo de Israel e é o maior amigo que Israel sempre teve ou jamais teve na Casa Branca, né? Então mostrou realmente uma amizade muito grande deles, né? E o pessoal, o Netanyahu ainda deu um pager dourado para o Trump para lembrar da operação dos pagers lá contra o Hezbollah, né? Então o Trump falou que a operação contra o Hezbollah foi incrível e coisa e tal. Todo mundo concorda com isso. E aqui, ó, o Trump falou ainda que está revendo, os Estados Unidos está revendo a posição sobre Israel anexar a Judéia e a Samária e vai avisar a nova decisão em breve, né? Hoje a posição americana é que não, que Israel não pode anexar a Judéia e a Samária. A Judéia e a Samária também é conhecida por alguns como Cisjordânia, é essa região aqui que tem várias cidades aqui históricas. Uma parte dessa região aqui já é patrulhada por Israel, né? Tirando as cidades em si, a autoridade palestina não tem gente para patrulhar toda essa área. Então já é Israel que faz a maior parte do patrulhamento por aqui. A autoridade palestina se concentra apenas nas grandes cidades aqui, né? De qualquer forma, seria meio que o fim da solução de dois estados, né? Ele não deu ainda nessa decisão, mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, olha só, eu dei uma porrada grande, e se quiser eu dou outra porrada, hein? Dei uma porrada grande dizendo que eu vou tomar conta ali da faixa de Gaza, e se deixar eu dou outra porrada entregando a Cisjordânia para Israel nessa decisão aqui. De novo, o que ele quer é que os países árabes assumam o BO deles, assumam o controle ali dos palestinos ali naquela região, né? Em Tel Aviv o pessoal está agradecendo o Trump e coisa e tal. Tudo bem, a gente não sabe nem se é viável esse troço todo do Trump ocupar a Palestina, ocupar a faixa de Gaza, mas de qualquer forma não deixa de ser uma demonstração muito clara de apoio a Israel, né? Já tem um monte de memes também mostrando aqui a Maga Strip, vão transformar aqui a Maga Strip com as cidades aqui controladas pelo Trump, né? Vai virar Estados Unidos e coisa e tal. Botaram o Trump dançando aqui na Maga Strip. O pessoal brincando aqui que vai ter um Trump Gaza Hotel and Resort, vai ter um campo de golfe em Gaza e coisa e tal, Gaza Vegas e coisa e tal aqui, Israel USA, Two State Solution, solução de dois estados. Enfim, estou fazendo um monte de brincadeirinha com isso daí, mas no final das contas o objetivo do Trump é mesmo dar um susto no pessoal para os vizinhos árabes proporem alguma solução ali para a faixa de Gaza. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí, né? O pessoal lá em Israel está gostando. A Newberg aqui está falando que agora eu entendi porque que o Netanyahu aceitou cessar fogo e coisa e tal. Enfim, vamos ver o que segue disso daí. Mas, de novo, essa ideia dos Estados Unidos assumir a faixa de Gaza é meio inviável, não acredito que aconteça, é mais o Trump mesmo querendo forçar uma solução. Ele sabe o efeito que ele causou no mundo e agora o pessoal tem que dar um jeito de dar uma solução para a faixa de Gaza. Ou não, ou talvez eu esteja errado. Assim, se os Estados Unidos quiser tomar a faixa de Gaza, meio que toma, né? Não tem o que impedir, né? Quem sabe? Ele está falando sério, pode ser também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.